Então tá bom. Vamos lá, queridos. Ó, se está todo mundo vendo aí, que bom. Bom estar com vocês de novo. Estamos aí na frente 2, caderno 2, módulo 8, né? Acho que dessa vez eu coloquei a página certinha aí. Acho que eu achei a apostila relativa à matéria e à aula de vocês, tá? Então acho que a página 23, o terceiro dos grandes sistemas, né? Então, sistema digestório, respiratório, agora sistema circulatório, né? Aí no final a gente vai para os exercícios. Vamos lá, não vou nem virar a tela. Funções. Para que serve o sistema circulatório? Não vale falar circular. Os caras ficaram tristes já. Coisar o sangue, já que não pode falar circular, a gente fala coisar o sangue. Muito bom, adorei essa. Então, lógico, né? A circulação, o transporte de substâncias, basicamente, né? Então, a gente tem aí transporte de gases respiratórios, oxigênio e gás carbônico, transporte dos nutrientes, né? Isso, a questão das células de defesa, temos a transporte de excretas, são substâncias tóxicas, a nossa na base de ureia, transporte de hormônios, e pouca gente faz a relação da regulação térmica, né? Então, a questão da regulação térmica, de você se manter aquecido e produzindo calor, né, 37 graus, também depende do sistema circulatório. Não é à toa que nos dias frios, como a gente tem hoje, por exemplo, as mãos e os pés ficam mais geladinhos, porque ocorre uma vasoconstrição, né, das artérias e das veias, e aí o sangue passa mais devagar pelas extremidades, o que tira um pouco do calor. Mas isso acontece para você manter a temperatura do centro do corpo, né, do tórax, do abdômen e da cabeça, a uma temperatura ideal, tá? Então também tem essa função de circulação não só do calor, mas a regulação do calor, tá? O pessoal falando que o pé está congelado. Ih, mas nem começou o inverno ainda, vamos com calma, tá? Então, o nome do sistema circulatório, as funções, classificação e fisiologia, tá? Então, classificação. Os tipos. Muito simples, ó. Sistema circulatório ausente, tá? Quem não tem sistema circulatório troca substâncias por difusão. Então, são vários animais que não têm sistema circulatório, poríferos não têm sistema circulatório, quinidários não têm sistema circulatório, platelmintos não têm sistema circulatório, nematomintos não têm sistema circulatório, tá? Os anerídeos têm um sistema circulatório, artrópode também, molusco também. Equinodermo, eu falo que não, mas tem lá um sistema especial que a gente vai ver. E os cordados têm um sistema circulatório. Então, até a fase dos nematelmintes, não temos nenhum animal com sistema circulatório. Nesse quesito, você conseguiria fazer um paralelo com a biologia vegetal e me falar que plantinha não teria um sistema circulatório e que todas as trocas entre as células ocorrem por difusão? Show, as briófitas, né? Então, os musgos, as hepáticas, as briófitas também não têm o seu equivalente ao sistema circulatório, vão avasculares. Então, esses carinhas fazem circulação por difusão, tá? Sistema circulatório aberto ou lacunar. Ó, sistema circulatório aberto ou lacunar é esse aqui. Tá? Então, você tem aí os artrópodes como um dos representantes, tem alguns moluscos como representantes também desse sistema circulatório aberto. Então, olha que coisa estranha, né? Ele tem um coração, tá? Só que o coração é um tubo musculoso, um tubinho que fica aqui, ó. Em vários segmentos do corpo dele tem um músculo. Imagina que é um vaso sanguíneo com capacidade de contração própria, tá? E aí, ele simplesmente joga o sangue, mas não existem os capilares sanguíneos. Então, quando a gente fala numa circulação normal, a gente tem assim, ó que bonitinho. Coração,
Aí tem o vaso que sai do coração, que são as artérias. Aí vem as arteríolas, que são as arteriazinhas. Aí existem os capilares. Aí voltam as vênulas e as veias. E elas retornam ao coração. Isso seria um sistema nervoso, ou sistema circulatório totalmente fechadinho, tá? O que esses caras não têm? Ó, eles não têm capilares sanguíneos. Eles não têm os vasos pequenininhos que fazem a intersecção do caminho de saída e retorno do sangue. Por isso que eu coloquei aqui, ó, o sistema circulatório aberto, tá? Os caras não têm os capilares sanguíneos. Então, em algum momento, o sangue vai sair de dentro das artérias e das veias. Então, olha só, tem coração? Tem. Isso aqui é uma barata, né? Um gafanhoto, inclusive, é do mesmo grupo das baratas. Aqui, ó, o gafanhotinho. Então, tem o coração, ele é dorsal, fica nas costas. Aí ele joga o sangue para baixo. Ó, as artérias, tá vendo? Ó, o coração, ele joga o sangue para baixo, ó. Esse sangue vai se espalhar próximo de onde ele esteja e cair num buraco vazio. Desse buraco vazio, o sangue vai retornar ao coração, que na verdade é um vaso sanguíneo modificado. Então, durante esse período, o sangue... Parece uma célula fagocitando. Ah, tá. Então, durante esse período, o sangue simplesmente encharca os tecidos, né? Ele molha os tecidos. E aí ocorrem as trocas. Só que isso, o sangue fica solto dentro dele, tá? Quando a gente vai para o camarão, né, vai para os artrópodes, também é um sistema circulatório aberto. A diferença aqui, e que vale a pena o comentário, apesar de eu já ter feito esse comentário na aula de respiração, é que diferente dos insetos, lembra dos insetos, a respiração como que era? Vamos ver, 2 aulas atrás. Respiração traqueal, não tinha, né, não era tegumento, não, era traqueal, não tinha as células que transportavam os gases. Isso, eram os buraquinhos no corpo, né? E aí, o oxigênio não era transportado pelo sistema circulatório, o que acabava limitando o tamanho dele. A circulação aberta também é um fator limitante de tamanho, porque o sangue ele não consegue percorrer longas distâncias, o corpo não pode ser muito grande, tá? Porque em algum momento a pressão de circulação vai cair, já que o sangue entra nesses buracos, nessas lacunas, e tem dificuldade para voltar, tá? Deixa eu ver que passou correndo aqui umas perguntinhas. Então, o sangue fica meio solto dentro dele, o camarão é do mesmo grupo da barata, só que a diferença é que, aqui os crustáceos, né? Camarão, siri, caranguejo, lagosta, tem pigmentos circulatórios. Há um pigmento à base de cobre, se não me engano agora, que é um pigmento azulado, tá? Mas a baratinha não tem. Então, ela é conhecida por ter sangue frio. Todos os animais só tem 2 grupos que não têm sangue, entre aspas, frio, né? Os endotérmicos, que são as aves e os mamíferos, né? Todos os outros são pecilotérmicos, são ectotérmicos, né? A temperatura varia com o ambiente, tá? Então, esse é um exemplo típico de circulação aberta, que limita o tamanho, uma circulação com baixa pressão, né? Mas que já começou um certo desenvolvimento de acordo com alguns músculos específicos nesses animais, que, por exemplo, formam o próprio coração, né? Então, o vaso, um cano musculoso, tá? Depois, a gente tem os bichinhos com sistema circulatório fechado. Ó, sistema circulatório fechado é o que tem os capilares. Então, o sangue, em nenhum momento, ele sai dos vasos sanguíneos. Ele sempre fica dentro dos vasos sanguíneos. Então, ele tem uma pressão de circulação e um direcionamento. Quer ver? Eu gosto desse aqui, ó. Deixa eu pegar aqui a canetinha vermelha. Faz de conta... Não, vermelha não. Vou fazer aqui laranjinha. Esse bichinho aqui, ó.
Esse bichinho é mó legal. Tá aqui. Tá? Conhece esse bichinho? É um molusquinho, tá? Um dos moluscos que tem sistema circulatório aberto. Tá lá o Gary. Tá aqui, tá? Esquematicamente, ó, que fofinho. Fofinho meu desenho. O coração dele tá aqui, ó. O coração do Gary tá aqui. Aí o que ele faz? Ele tem um pulmão, porque ele tem respiração pulmonar, e o pulmão dele fica aqui, ó. Aqui fica o pulmão dele. Eu sempre vou usar pulmão como referência, porque a troca gasosa é importante. Quanto mais eficiente a troca gasosa, mais ativo é o bichinho, olha a velocidade do caracol, e maior ele pode ficar. A gente vai trabalhar com esses dois fatores, porque daí eficiente é a produção de energia. Então, quando ele joga o sangue para cima, o que vai acontecer? Não, fazer o seguinte, ó. O sangue que chega no pulmão, oh meu Deus, é o sangue que vai levar oxigênio ou gás carbônico, ou que deve levar oxigênio ou gás carbônico. O que chega no pulmão está trazendo CO2. Então, o sangue que chega aqui é o sangue que traz CO2. Já para te ajudar, porque lá no pulmão ele vai pegar oxigênio, certo? A troca gasosa. O sangue que carrega o CO2, nós vamos chamar de venoso, tá? E ao chegar no pulmão, ele pega o oxigênio. Então, esse sangue se torna arterial. Aqui, ó. O sangue de verdinho é o que carrega oxigênio, é o sangue arterial, tá? Queridos, artéria e arterial não tem nada a ver, veia e venoso também não tem nada a ver. Tome cuidado com isso, depois isso vai ficar mais claro. Então, o coração vai jogar o sangue para cima, joga para a cabeça simultaneamente, são músculos, né, na forma de canos, e aí quando chega aqui em cima ele escorre e passa pelos outros tecidos do animal. Ao passar pelos outros tecidos do animal, a lógica é que ele vai dar o oxigênio, e pegar quem no lugar? O CO2. E aí ele cai no coração de novo, no músculo. Aí esse músculo tem que jogar o sangue lá para o pulmão. Então fica coração, tecido, mas simultaneamente, ao mesmo tempo. É garantido que esse sangue com gás carbônico vai chegar no pulmão? Não, por quê? Porque é aberto, ele pode cair antes, ó. Ele pode cair antes. Então, se ele não cair no pulmão, ele continua carregando gás carbônico, ele não pega oxigênio. Então, esse tipo de circulação, a circulação aberta, além de ter uma pressão de circulação menor, não há o direcionamento do sangue. O sangue não passa diretamente para onde deveria, o que torna essa circulação pouquíssimo eficiente, como a gente pode ver no grau de atividade e tamanho, por exemplo, de um caracol que eu estou falando. Tá? Tudo bem? Então, a circulação é um pouco eficiente. Quando a gente vai para o sistema circulatório fechado, né? Aí tem várias classificações, né? Tem o simples e o duplo tem o incompleto e o completo. Já enumerando alguma coisa, ó, o simples é do peixe, tá? A gente vai ter peixes anelídeos, tá? E os moluscos, como lula e polvo, tem o sistema circulatório fechado e simples. O duplo incompleto, a gente tem os anfíbios e os répteis, tá? E o completo, a gente tem as aves e os mamíferos, tá? Todos os animais lentos têm esse tipo de sistema circulatório? Não. Não são todos eles que têm o sistema circulatório, porque às vezes ele pode ser lento por outros motivos, tá? Quer ver? Cita um bichinho aí que você está pensando. Tartaruga.
Tá? Então, a tartaruga, ela é lenta, entre aspas, né? A borboleta, sim. A borboleta tem sistema circulatório aberto. A tartaruga, ela tem como problema, não é nem o sistema circulatório dela. Você pega a tartaruga marinha, por exemplo, ela é rapidona dentro d'água. Mas ela tem a questão da proteção e a massa, né? Ela tem uma massa muito grande, uma carapaça fechada, requer um esforço maior, por isso que ela é lenta, não teria muito a ver com o sistema circulatório. Mas a gente vai chegar lá, ó. Vamos ver esse aqui dos peixinhos. O peixinho, junto com o anelídeo, junto com a lula e o polvo, tem um sistema circulatório fechado simples. Então, aqui, ó. Vamos fazer um peixinho. Cadê? Vamos fazer um peixinho. Olha que bonito o peixinho. Da minha filha de 5 anos é mais bonito que o meu. Mas tudo bem, é só para sacanear mesmo. Nadadeira traseira, dianteira. Aí tem aqui o olhinho do peixe. Ele está feliz por enquanto. E as brancas, tá? O coração do peixinho, agora a gente entrou no grupo dos vertebrados. Peixe, anfíbio, réptil, ave, mamífero. É interessante que todos esses animais têm o coração aqui, ó. O coração dele fica nessa região. Debaixo da escápula anterior. Escápula são os ossos que atravessam o nosso corpo transversalmente. Então, nós temos a escápula anterior, os ombros, e a escápula inferior, que é a bacia. E isso é de acordo com o padrão de evolução. Isso, a clavícula e mais todos os ossos, né, formam as escápulas. O coração, ele está sempre entre a escápula anterior, aqui, ó, no meio do peito. Tá? O coração está sempre no meio do peito, tá? Em todos esses bichinhos, peixe, anfíbio, réptil, ave e mamífero. O coração do peixe é simples. Não é por isso que a circulação é simples, tá? Mas é um coraçãozinho simples que tem dois músculos. Um que a gente vai chamar de átrio e o outro que a gente chama de ventrículo. Então, tem um átrio e um ventrículo. O que define isso? O átrio. O que é um átrio? Assim, o átrio daquele prédio. Em Santo André tem até um shopping átrio, aqui perto de casa. O que é átrio? Ponto de entrada, local de entrada, ponto de encontro. É pelo átrio que o sangue chega, tá? Então, o sangue, ele chega no coração pelo átrio. Aí esse átrio aumenta, contrai e joga o sangue para o ventrículo. O ventrículo geralmente é mais musculoso, porque pelo ventrículo vai sair o sangue. Então é ele que contrai e joga o sangue para fora, tá? Então o átrio recebe o sangue e o ventrículo impulsiona o sangue, tá? Não necessariamente. A quantidade de átrio tem a ver com o fato de ser simples? Não necessariamente, tá? A gente já vai me definir isso. Então, esse sangue, ó, sangue com CO2. Vou fazer de laranjinha sempre o CO2, que é o famoso sangue venoso, tá? Ele chega no átrio, o átrio bate, joga para o ventrículo bate, joga para fora. Então, aqui, ó, chegando no coração, já está escrito venoso aqui, mas tudo bem. Chegando no coração, eu tenho as veias. Aqui, no caso, tem uma só. Né? Deixa eu apagar aqui para ficar mais bonitinho. Então, chegando no coração, tem a veia. E, saindo do coração, tem a artéria. Então, a veia e a artéria. Quando esse sangue sai aqui do coração, ó, ele vai passar direto pela brânquia. Aqui, ó, pela brânquia. A brânquia é o órgão que vai fazer a troca gasosa lá no peixinho. Então, vai chegar o sangue venoso, o sangue cheio de CO2, e vai pegar o que no lugar? Deixa o gás carbônico e pega o oxigênio e passa da brânquia. Então, chega o sangue com gás carbônico,
sai o sangue com oxigênio e olha que legal, ele já sobe para o cérebro do bichinho, que é um órgão que gasta muito oxigênio, e agora nas artérias, aqui no caso a artéria aorta, depois a gente define esse termo, eu tenho sangue com oxigênio, né, que é o sangue arterial, que está nutrindo todo o corpo, né, passando oxigênio para todas as partes. Durante o trajeto, ele vai deixando o oxigênio e pegando quem no lugar? Se ele está nutrindo, ele vai pegando o CO2. E aí ele se torna venoso de novo, sangue com CO2. Então, por que essa circulação é chamada de simples? Ó, para completar um ciclo do coração, pegar o oxigênio, dar o oxigênio e passar no coração de novo, ele passou por quantas vezes? Uma vez só. Vamos contar de novo, acho que eu me expressei mal. Quantas vezes o sangue passou pelo coração para completar o ciclo? Acho que assim fica melhor. Saiu do coração, pegou oxigênio, deu oxigênio, voltou para o coração. Então, o nome simples, ele vem exatamente disso, tá? O nome simples aparece porque o sangue passa uma vez pelo coração, tá? Você acha essa circulação muito ou pouco eficiente? Um achismo mesmo. O que você acha? Sim, sim. Além de funcionar para eles, usa os dados que eu usei para vocês, né? Tamanho e atividade. Tamanho e atividade. Qual o maior peixe que existe? Então, o maior peixe que existe, tubarão-baleia, mais de 15 metros. Atividade do peixe. Pega o atum, que é um peixe que dá uma rota migratória nadando ao redor do planeta, uma vez por ano. Dá uma volta, vamos ali dar uma voltinha no planeta, faz a circunnavegação do planeta numa rota migratória, geralmente pelo sul. Tá? É uma circulação muito eficiente. Tá? Muito eficiente. Guarda isso. Guarda essa informação. Vamos para o duplo. Ó, se o sistema circulatório é duplo, significa que vai passar quantas vezes o sangue pelo coração para fechar um ciclo? 2 vezes. Por isso que ele é duplo, tá? Então, o termo duplo tem a ver com o sangue passar 2 vezes pelo coração. Incompleto. O termo incompleto faz referência à mistura de oxigênio com gás carbônico. Então, aqui, por exemplo, a gente tem dos anfíbios, né? Sapo, rã, perereca, salamandra. Olha só, a circulação que passa pelo pulmão e pela pele e a circulação sistêmica. O que é a circulação sistêmica? É a que vai passar pelos órgãos, tá? Eu vou começar sempre do coração com oxigênio, acho que é melhor para você entender. Então vai sair o sangue aqui, ó, um átrio só, tá vendo? Oh, desculpa, um átrio não, um ventrículo e tem 2 átrios. Então, o coração com 3 cavidades, que é uma exclusividade desse grupo. Então, o coração tem 3 cavidades e isso é exclusivo para ele. Mano, esse negócio tá pulando. Aqui, 3 cavidades. É um coração tricavitário. Então, o sangue com oxigênio, ele tem que ir para todas as partes do corpo. Então, sai o sangue arterial, saindo por uma artéria e vai se espalhar pelo corpo do bichinho. Vai passar por todos os órgãos, chega lá nos capilares, dá o gás carbônico e pega... dá o gás carbônico não, eu li aqui e me confundi. Ele vai levar oxigênio para todas as partes do corpo, dá o gás carbônico para os órgãos, dá o oxigênio para os órgãos
e pega gás carbônico. Então, corrija aí comigo, foi mal. Vai o sangue arterial, sangue com oxigênio, sai por uma artéria, passa pelas arteríolas, chega nos capilares, leva oxigênio para todo mundo e pega o gás carbônico. Nisso, ele vai voltar vênulas, veias e átrio. Voltou para o coração, tá? Então, ele passou do coração para os tecidos e voltou para o coração. O átrio joga ele para o ventrículo joga ele para fora, aqui, ó. Só que agora ele vai entrar em outra rota de circulação, é o sangue que tem CO2, que vai chegar no pulmão e na pele, né? Porque esse animal tem respiração cutânea, dá o CO2 e pega o O2. Quando ele pega o O2, o que ele faz? Ao invés de ir direto para os tecidos, ele volta para o coração para ganhar um novo impulso e segue o caminho, tá? Todo o sangue que sai, sai por artéria, o que volta, volta por veia? Sim. O sangue que sai, os vasos que saem do coração são as artérias. Os vasos que voltam são as veias. Não, não tem uma porcentagem, porque a diferença, se você for medir, estão perguntando assim, ó, tem uma porcentagem de oxigênio e gás carbônico que determina se é arterial ou venoso? A porcentagem é muito discrepante, tá? É muito discrepante. Tipo, vamos supor, 80, 90% oxigênio e depois que passa, fica 80, 90% CO2, tá? Então, é uma porcentagem muito discrepante, daria para perceber facilmente. Ela é tão definitiva, essa diferença, tão decisiva, a diferença de arterial e venoso, o sangue carrega oxigênio com gás carbônico, que dá para ver a olho nu, tá? Muda a coloração do sangue. O sangue vermelho mais forte, mais brilhoso, é o sangue arterial, é o sangue que tem oxigênio, tá? Então, de novo, por que a circulação é dupla? Porque tem assim, ó, coração, tecidos, coração, pulmão. Coração, tecido, coração, pulmão. Então, para fechar um ciclo, passou 2 vezes pelo coração, tá? O sangue sai com o oxigênio do coração, sai o sangue arterial pela artéria, ele vai espalhar oxigênio para os órgãos, para os músculos. Ele dá o oxigênio, pega o gás carbônico e volta para o coração. Então, sangue venoso, voltando pela veia e chegou no átrio, átrio direito. O átrio contrai e joga o sangue para o ventrículo. O ventrículo contrai e joga o sangue venoso para a artéria, por isso que eu falei que venoso não tem referência a veia, artéria arterial. Eu tenho sangue venoso passando por artéria agora, deixo o CO2 lá no pulmão, pego o oxigênio e volta por uma veia. Só que o sangue com oxigênio é o sangue arterial, tá? Então, o sangue arterial volta com uma veia, chega no átrio de novo e voltou para o coração. Olha só, no caso do ventrículo desse cara, que é 1, ocorre a mistura do sangue aqui dentro, ó. O sangue com gás carbônico e sangue com oxigênio. Já respondo as perguntas, tá? O sangue com oxigênio, ele pode cair no buraco errado. Ele pode cair para o lado direito ou para o lado esquerdo. O certo é ele ir aqui para o lado esquerdo. É que o seu esquerdo é o direito do bichinho, tá? É como se ele estivesse de frente para a gente. Mas a chance do sangue seguir o caminho certo ou errado é 50%. Então, isso limita a eficiência dessa circulação. Então, essa circulação tem vantagem. Essa circulação, ela é mais ou menos eficiente que a do peixe se a gente medir por atividade e tamanho. Essa aqui é menos. Só que tem um ponto positivo, que é por isso que é assim. O que esses bichinhos conseguem fazer que o peixe não faz? Sair da água, moçada. Não é nem respirar fora d'água, é andar, sair da água, ir para a terra. Dentro da água, o empuxo compensa as forças corpóreas. Você não se sente mais leve dentro da água? Fora d'água,
a gravidade tem um efeito mais direto sobre o corpo. Da mesma forma que, ó, nem vou entrar nesse campo porque vocês sabem melhor que eu. Da mesma forma que na física, quando você põe uma polia, você divide as forças, a circulação ter se tornado dupla divide a força de contração para ele poder funcionar fora d'água. Entendeu? Então, essa é a ideia. Tem uma vantagem? Tem. Ele, graças a isso, ele consegue ter uma vida terrestre, ao contrário de outros animais. Tá? Tem algumas perguntinhas aqui. Vantagem. Quando a gente faz exame de sangue, dá para saber qual tipo de sangue sai? Sim. Nas extremidades, na superfície do corpo, só temos veias. As artérias ficam mais interiores. Então, por exemplo, quando você põe o dedo aqui no cotovelo, lá dentro, próxima artéria. Você sente ela pulsar. A artéria você sente bater. Em alguns pontos ela aflora. Aqui, por exemplo, aflora. Você põe a mão, você sente pulsar, tá? Aqui ela aflora. Você sente pulsar as carótidas. Então, se você fizer tem exame de sangue que se pede sangue arterial. Aí vai ter que fazer o exame coletando lá de dentro, né, lá da artéria, tá? Então, todo sangue de superfície corpórea, inclusive se você estiver por dentro, né, a superfície do útero, como o pessoal está perguntando aqui no privado, né, o sangue da menstruação. Então, é um sangue venoso. É que a menstruação não é só sangue, né? A menstruação tem o tecido do endométrio junto, tá? Não, mas fica sossegado, ninguém vai coletar sangue arterial de você. São raríssimas as pesquisas de sangue arterial, tá? Ele só consegue viver na Terra porque tem um sistema circulatório duplo, que é o que permite a circulação dividir a força, dividir a pressão. Se não a pressão, a força que o coração teria que fazer para o sangue circular no corpo inteiro seria tão alta que impossibilitaria a circulação, tá? Ó, tem uma coisa muito interessante que quase ninguém pensa. Vou fazer até aqui. Vou fazer aqui, ó. Não, o nosso está pequenininho. Quando você fala em aumento muscular do coração, o coração está fazendo uma pressão maior, significa que essa parede aqui, ó, a parede do ventrículo está maior. Ué, não está funcionando a caneta. Eita. É. Essa parede aqui, ó, ela se torna mais espessa. Só que o coração não ganha volume em ficar maior assim, ó. Ela cresce, mas a musculatura cresce para dentro. Então, a partir do momento que o seu coração está sob estresse, você tem, por exemplo, hipertensão, o volume de sangue circulante diminui. Então, se o coração tiver que fazer muita força, a parede dele fica mais grossa, ele perde a capacidade de circular. É muito doido isso, porque é um órgão que ele não ganha volume final. Para ele aumentar a força, ele diminui o volume das cavidades. E aí você tem um quadro de insuficiência cardíaca, porque não vai ter líquido circulante na quantidade necessária. Tá? Ó, mandaram aqui, ó. Meu namorado tirou sangue arterial por causa do Covid. Provavelmente para medir a oximetria mais ideal, né? A oximetria interna. Foi por isso? Será? Você sabe a causa? Se souber, fala. Mas ele tá bem? Ele sarou? Ufa, menos mal. Fico contente. Né? Olha esses caras aqui, ó. Continua sendo fechado, duplo e incompleto. Tem a mistura de sangue também. Só que essa mistura ela pode acontecer em diferentes partes, né? No anfíbio, a mistura acontece num átrio só. Tem um átrio e aí o sangue mistura. Esses caras aqui, eles têm um átrio não. Tem sempre dois átrios nesse caso, mas mistura no ventrículo. Era um ventrículo só. Aqui, ó, fiz até circulei. Um ventrículo só e o sangue mistura aqui dentro.
Nesses caras, a gente já tem ventrículos separados, tá? Tem uma leve confusão, eu não sei como está aí na apostila para vocês, mas esse coração aqui da sua esquerda na tela... Ah, mano, tá dando pau na minha canetinha por quê? O que eu ia fazer? Ah, pôr o nome do bichinho. Aí estão perguntando, né? A doença do coração grande é assim, ó. Se for a doença de Chagas, que causa aumento do coração, é porque a parede muscular ficou mais fina. E aí ele fica mais flácido, e aí como a pressão é grande, ele distende, tá? Então você tem uma diminuição da musculatura ventricular aqui do miocárdio. Vamos lá. Esse daqui, esses dois que estão na tela para vocês, são os corações de répteis, tá? Então, esse primeiro é do réptil não crocodiliano, tá? Então, réptil não crocos, então não crocodilianos. E esse aqui que está desse lado é do réptil crocodiliano. Eita, ficou horrível aqui. Então, tem o réptil crocodiliano e o réptil não crocodiliano. Tartaruga, lagarto, está na esquerda, e os crocodilos de jacarés na direita. Dá um look aqui, ó. Eles têm um ventrículo só, tá vendo? Um ventrículo só, que é parcialmente dividido. Ele é parcialmente dividido. E os crocodilianos já têm os dois ventrículos e os dois átrios, as 4 cavidades. Então, essa é uma diferença importante. Então, aqui ainda tem uma mistura de sangue maior do que aqui, por isso que tartaruga e lagarto é maior e mais ativo que anfíbio, e o crocodilo é maior e mais ativo do que eles. Então, sai o sangue com oxigênio pelas artérias, aqui, ó, a aorta, tá? Isso vai irrigar os tecidos, leva oxigênio para os tecidos, pega o gás carbônico e volta. Aí ele vai contrair de novo, joga para o pulmão, dá o gás carbônico, pega o oxigênio e volta. Por isso é duplo. E no ventrículo ocorre a mistura. Mais ou menos mistura do que no anfíbio. Menos, porque tem umas paredinhas aqui que começam a fazer essa separação, tá? Por isso que é mais eficiente. E quando chega no dos répteis, eles se tornam mais eficientes dos incompletos, porque olha onde acontece a mistura, ó. Eu já tenho a separação do lado direito e do lado esquerdo, sai o sangue com oxigênio, passa pelos tecidos, dá o oxigênio, pega o gás carbônico, volta para o coração, vai para o pulmão, dá o gás carbônico, pega o oxigênio e volta. A mistura, ela está ocorrendo ali, ó, entre os vasos, aqui, ó, tá vendo? Ó, num buraquinho aqui entre os dois vasos chamado foramen de Paniza. Então, o que a gente pode pensar para finalizar o assunto aqui, estou invadindo a aula do Enzo já, que a circulação, quanto mais eficiente, maior a produção de energia do bichinho, porque tem a ver com a circulação e difusão de oxigênio, tá? Por isso, maior ele pode ser ou mais ativo ele pode ser. Quando ela é simples, não tem mistura de sangue, por isso é uma circulação eficiente. Mas ela ter se tornado dupla permite a vida terrestre, a vida fora d'água, porque compensa as forças de interação com a gravidade. Só que, de forma incompleta, quanto maior a mistura, menos eficiente, quanto menor a mistura, mais eficiente. Então, na ordem, a gente tem anfíbios, répteis não crocodilianos e os crocodilianos, que são os maiores, né? Estou falando do jacaré de 10 metros, coisas assim, e fora da água, tá? Mas ainda assim, né, dos crocodilianos, eu julgo, ninguém vai te perguntar isso, tá? Porque não tem unidade de medida para isso, mas eu julgo o dos peixes mais eficiente, tirando essa questão da limitação terrestre. Sabe por quê?
Já existem registros e pesquisas que permitem afirmar que alguns peixes mantêm uma temperatura corpórea acima do ambiente. Por que acima do ambiente? Porque não depende do ambiente. Tipo, ele tem a circulação tão eficiente, e esse é o nosso mal, né? A gente tem a circulação... Bom, mal não, né? Entre aspas. Nós temos a circulação tão eficiente que nos damos ao luxo de perder energia na forma de calor. Mano, tem coisa mais besta do que perder energia na forma de calor? Do que ter que comer todo dia e toda hora para produzir energia? Oh, uma cobra come um boi, vai demorar 1 ano e meio para ela comer de novo. 18 meses. Né? Nós não, a gente tem que ficar lá produzindo energia, porque a gente está perdendo calor, perdendo calor, perdendo calor. Então, lógico que é muito mais eficiente o endotérmico, foi uma forma de brincar com vocês. Mas para mim, e seguindo esses estudos que mostram o atum e o tubarão branco como peixes que conseguem manter a temperatura acima do ambiente, que a circulação dos peixes ela é eficiente, muito eficiente. Por que que isso ainda não é uma regra? Por que que isso não é uma regra? Porque se fosse, todos os peixes teriam essa característica. Então, os caras estão estudando, será que esses dois peixes têm alguma propriedade que os outros não têm, que permitem isso? Certo? Mas a desvantagem da mistura de sangue compensa a vida terrestre. Entendeu? Agora, o nosso, a gente vê na próxima aula. Tá? A gente vê semana que vem, que a gente tem o top dos tops, a melhor circulação. Vou falar um pouquinho da circulação humana que não tem aí na apostila. Tá? Ele só fala os tipos de circulação. Vou falar um pouquinho da nossa fisiologia também, que é muito importante. E esse ano eu acho que é mais importante ainda. Ao final de contas, a COVID tem como um dos sintomas não só pulmonar, né, respiratório, mas sobrecarga cardíaca. Né? Muitos pacientes vindo a óbito por problemas renais e cardíacos depois da internação. Tá? Tudo bem? Eu vou parar de gravar aqui. Quem quiser ir correndo para o Enzo pode ir. Se alguém quiser fazer pergunta,